Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banrisul. Nessa daqui nós vamos trabalhar a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E a gente vai fazer tal que nem a gente fez nas aulas anteriores. A gente vai bem a fundo, vai bem no detalhe para eliminar qualquer surpresa que vocês possam ter lá na prova. O examinador não vai ter para onde correr porque a gente vai ver tudo que tem para ver desse órgão. Então, mesmo quem já estudou a CVM, vale a pena pegar esse vídeo e assistir do início ao fim, fazer as anotações aí, revisar para ir bem na prova. Uma coisa que o pessoal está me pedindo, né, é os slides das aulas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar em cada vídeo, cada uma dessas aulas que a gente já viu, o link para fazer o download. Vai ser em PDF a respeito do slide daquela aula. É só voltar nos vídeos anteriores, né, e nessa descrição aqui, desse vídeo aqui, vai ter o link do material aqui da CVM. Agora, pessoal, uma apostila escrita em PDF, essa eu não tenho como disponibilizar para vocês agora, pelo menos. Mas mais para frente, se o edital demorar um pouquinho para sair, pode ser que eu faça ali um material em PDF mais completo, bem explicadinho, com as questões comentadas, para vocês terem um material mais preparado. Mas isso mais para frente, porque hoje eu realmente não tenho tempo de elaborar esse material, estou mais focando aqui nas videoaulas. Bom, outra coisa também, né? Só lembrando, o pessoal está me perguntando como é que foi minha rotina de estudos, quanto tempo eu me preparei, como é que eu fiz aí para conseguir a primeira posição do concurso. Bom, galera, eu vou deixar para fazer um vídeo. Eu estou respondendo, quem está me perguntando eu estou respondendo, mas mais para frente eu vou fazer aí um vídeo só sobre isso, para explicar certinho como é que eu fazia a minha rotina, como é que eu dividia. Bom, já falei bastante coisa aí, vamos para a aula em si então. Lembrando, hoje o assunto é ela, a Comissão de Valores Mobiliários. Aqui a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, a gente coloca para lembrar onde é que a CVM está. Né? Ela está aqui nos entes supervisores do Sistema Financeiro Nacional. Ela fiscaliza, ela é um órgão fiscalizador, ela é responsável por observar se as instituições elas estão seguindo as regras do Conselho Monetário Nacional. Mas diferente do Banco Central, que ele atua nos mercados de crédito, capitais e câmbio, crédito, moeda e câmbio, a CVM ela atua principalmente no mercado de capitais. Então, relembrando, a CEM é moeda, de novo eu linkei capitais, moeda, crédito e câmbio, e a CVM aqui no mercado de capitais. Bom, vamos ver ela então. A CVM ela é uma entidade autárquica em regime especial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma autarquia. O que é isso? É uma pessoa jurídica de direito público, ela faz parte da chamada administração indireta. Quando a gente coloca que ela é em regime especial, significa que ela tem alguns poderes a mais do que as demais autarquias, e a gente vai ver mais para frente quais são esses poderes. Então, percebam que ela é uma entidade importante, assim como o Banco Central também é. Mas, indo além, ela é vinculada ao Ministério da Economia, mas não subordinada. Na verdade, isso aqui não é uma característica só da CVM. Todas as autarquias, todas as fundações que fazem parte da administração indireta, elas não são subordinadas hierarquicamente à administração direta, que seria aqui os ministérios. Isso é algo que vem lá do direito administrativo, não nos tange muito aqui no conhecimento bancários. Mas saibam que na prova eles podem perguntar muito bem, ou podem afirmar, né, de que ela é subordinada ao Ministério da Economia, Ministério da Fazenda ainda, se quiser errar mais a questão. Mas não, ela não é subordinada a esses ministérios, ela tem autonomia. Tem autonomia patrimonial, administrativa e financeira, assim como as demais autarquias. O detalhe é que ela é uma autarquia em regime especial. E isso, que nem eu falei para vocês, vai trazer alguns poderes para ela, que a gente já vai ver mais para frente. Ela foi criada pela Lei 6.385 de 1976. E aqui vale uma atenção, tá? O Sistema Financeiro Nacional, tal como a gente conhece ele hoje, como o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, ele foi criado, lembre-se, pela lei que foi editada em 1964. Então percebam que a CVM ela foi criada depois, 12 anos depois. Por que isso aconteceu? Porque lá em 64, quando foi criado o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, o Banco Central era responsável pelo mercado de capitais. E não existia CVM, então essas atribuições eram do Banco Central. Só que de 64 até perto ali de 76, que foi quando a CVM foi criada, o mercado de capitais, que é esse mercado de investimentos, que envolve ações, envolve títulos de renda fixa, ele foi crescendo
de tal forma que o Banco Central ele não conseguia acompanhar esse crescimento. Daí se fez necessário criar um órgão apenas para esse tipo de mercado. E daí foi a criação da CVM. Não foi algo totalmente novo, porque a gente se baseou no modelo lá nos Estados Unidos, que também existe uma entidade que é responsável só pelo mercado de capitais. Só que lá já existia desde a década de 30. Aqui a gente demorou esse tempo para criar esse órgão que é a CVM. Então, detalhe, isso daqui fica mais óbvio agora que a gente já tratou, né? A finalidade dela é de disciplinar, fiscalizar e de desenvolver o mercado de valores imobiliários, que é exatamente o mercado de capitais. Dá para colocar aqui, ó, mercado de capitais. Bom, apesar de estar ligada ao Conselho Monetário Nacional, a maioria das atividades da CVM, diferentemente do Bacen, não decorrem de determinações do CMN, mas sim de atribuições legais próprias, previstas principalmente na Lei 6.385, que foi a lei que criou ela, e nessa lei aqui, que é a 6.404/76, chamada Lei das SAs, Leis das Sociedades Anônimas. Então vamos entender o que está aqui. Eu estou falando para vocês que as atividades da CVM, embora ela seja ligada ao Conselho Monetário Nacional, muitas vezes não vêm de determinações do Conselho Monetário Nacional, mas sim dessas leis aqui. Ou seja, lá nessas leis, se procurar, vai estar lá as atividades da CVM. Vocês lembram que quando eu falei do Banco Central, era muito fácil confundir as atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional? Sim, porque os dois, eles tem hora que um está mandando o outro fazer. Na verdade, o Conselho Monetário Nacional está mandando o Banco Central fazer. E aí fica fácil confundir os dois. Agora, aqui com a CVM não tem esse problema. Quando a gente for estudar aqui as atribuições da CVM, a gente vai perceber que não tem como confundir, porque sempre vai falar ali mercado de valores imobiliários, mercado de capitais. E como lá na parte do Conselho Monetário Nacional, ele não, via de regra, ele não manda a CVM fazer alguma coisa, a gente tem certeza que aquela atribuição vai ser da CVM. Outro detalhe, eu falei aqui para vocês que a finalidade dela é de disciplinar também o mercado de valores imobiliários. Ora, em regra, o Banco Central, ele não disciplina nada, ele apenas executa. Já a CVM não. Em alguns casos, ela vai disciplinar, ela vai normatizar. Então percebam que fica mais fácil ainda não confundir com o Conselho Monetário Nacional. Porque aqui a gente não olha o verbo, que nem a gente olhava lá para saber se a função é do Conselho Monetário Nacional ou é do Banco Central. Aqui a gente vai olhar se está escrito que é mercado de capitais, se é escrito que é mercado de valores imobiliários. E aí fica bem fácil de saber que é CVM. A gente já vai ver isso mais para frente. Vamos continuar aqui. Qual que é a composição da CVM? Ela é composta por um presidente e 4 diretores. Eles têm mandato de 5 anos e não pode ter a recondução. Isso é diferente do que lá no Banco Central. Vamos lembrar, no Banco Central eram 9, presidente e mais 8. E o mandato deles é de 4 anos e que permite a recondução. Aqui não tem isso. É 5 anos e não 4, mas não tem a recondução. Os quais são nomeados pelo presidente da República e devendo ser renovado a cada ano 1/5 dos membros. Então, percebam que essa ideia aqui de fazer a renovação, ela segue a mesma ideia lá do Banco Central. Essa renovação a cada 1/5 do ano é para dar mais autonomia para a CVM, porque assim o presidente não vai entrar lá, quando ele entrar no mandato dele, o presidente da República, né, que é o responsável por nomear os diretores da CVM, ele não vai entrar no mandato dele e vai escolher todos os 5 diretores de uma vez, para a CVM atuar no seu interesse. Não, ele só vai poder escolher um por ano, e isso vai fazer com que a CVM ela tenha mais autonomia ainda. Essa ideia aqui a gente tem lá no Banco Central também, mas com a CVM também, apesar de a CVM ter sido editado isso daqui antes. Então lembre que quem nomeia é o presidente, isso é igual, e também tem a sabatina pelo Senado Federal, que a gente vai ver aqui. Bom, são requisitos para os membros da CVM. Primeiro, tem que ter reputação ilibada, que é aquela ideia de não ter condenações, né? É isso que quer dizer. Reconhecida competência em matéria de mercado de capitais, porque é a atuação da Comissão de Valores Imobiliários. E a aprovação pelo Senado Federal, que é a tal da sabatina que eu falei para vocês. O Senado Federal, os senadores, eles vão fazer como se fosse uma audiência ali para testar, ver se a pessoa ela tem os conhecimentos realmente na área de mercado de capitais. Porque o presidente, não, pelo menos na teoria, né, não poderia colocar alguém ali que não entende essas matérias aqui. Bom, ainda sobre a composição. A autarquia, ou seja, a CVM, porque ela não é autarquia, ela tem sede no Rio de Janeiro e é administrada pelo presidente e os 4 diretores nomeados.
Então, a sede da CVM é no Rio de Janeiro. Não vamos confundir, porque no Banco Central é em Brasília. Aqui não, aqui é no Rio de Janeiro. O presidente e a diretoria constituem o colegiado, que define políticas e estabelece práticas a serem implantadas e desenvolvidas pelo corpo de superintendentes, a instância executiva da CVM. Então, percebam que o tal do colegiado da CVM é o diretor, e é o presidente e esses 4 diretores. Não o presidente da República, não vou confundir, o presidente da CVM e os 4 diretores. Eles são chamados colegiado e esse colegiado fica no Rio de Janeiro. Mas além do colegiado do Rio de Janeiro que manda, tem a instância executiva da CVM, que é formada por esses superintendentes. E essa daqui, ela tem sede até inclusive em outras cidades, que a gente vai ver aqui. A estrutura executiva da CVM é completada pela Superintendência Regional de Brasília e também pela Coordenação Administrativa Regional de São Paulo. Então, de novo, o colegiado, que é os caras que mandam na CVM, eles ficam no Rio de Janeiro. A instância executiva, que é formada pelos superintendentes, que são os caras que fazem, tem representação em Rio de Janeiro, com certeza, mas também tem a sede ali em Brasília e em São Paulo. Lembre-se desse detalhe, eu focaria mais aqui atenção no fato de que a sede da CVM ela fica no Rio de Janeiro, porque isso daqui é diferente do que lá no Banco Central. Bom, agora a gente vai ver aquelas atribuições que eu estava tanto falando para vocês no início da aula. Como é que a gente faz para não errar, então, as questões aqui? A gente vai focar não no verbo, a gente vai focar na área dessas atribuições. Se falar mercado de valores imobiliários, se falar mercado de capitais, se falar bolsa, assim, vocês podem ir direto na CVM, que a chance de vocês acertar é muito grande. Só se tiver um detalhe muito específico para não ser da CVM. Quer ver? Vamos ver. Bom, estimular a formação de poupança e sua aplicação está onde? Ó? Em valores imobiliários. Isso daqui é atribuição de quem? Da CVM. Então, a ideia dela é estimular o pessoal a exatamente investir nesse tipo de mercado aqui. É uma das atribuições da CVM. Continuando. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, que está aqui dentro dos valores imobiliários, e estimular as aplicações permanentes em ações de capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais. De novo, falou que ações também está dentro dessa ideia de valores imobiliários. É a CVM é uma atribuição da CVM. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. De novo, a mesma ideia de mercado de valores imobiliários. Então, não tem como errar isso daqui. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários, né, de novo, negociados no mercado. Então, o que seria essa função aqui da CVM? Ela não quer que, por exemplo, os investidores atuem para tentar fraudar o mercado de valores imobiliários para eles lucrarem, né? Então, a CVM ela vai atuar evitando e coibindo esse tipo de manipulação que pode gerar demandas artificiais no mercado. Então, lembre que ela está atuando, de novo, é aquela ideia de proteger os investidores no mercado de valores imobiliários. Aqui, ó, proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores no mercado contra, de novo, valores imobiliários, emissões irregulares de valores imobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas de companhias abertas ou de administradores de carteira de valores imobiliários, ou uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários. Aí coloca isso daqui do lado, que eu acho legal de saber, que é o inside trading. O que é o tal do inside trading? É quando o cara ele trabalha, por exemplo, numa empresa e ele tem acesso a informações confidenciais que não estão divulgadas ao público. O que ele faz? Ele divulga essas informações para tentar obter algum tipo de vantagem. Ele está sendo um inside trader ou está cometendo inside trading. E isso é vedado. E daí está ali a CVM. Ela tem que proteger os investidores contra esse tipo de coisa. Bom, assegurar o acesso ao público de informações sobre os valores imobiliários, de novo, valores imobiliários, negociados e as companhias que os têm emitido. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários. Assegurar a observância do mercado das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Agora só que falou um pouquinho ali do Conselho Monetário Nacional. Mas, de novo,
quando ele fala que assegurar a observância no mercado, ele está se referindo ao mercado de valores imobiliários. Não tem como errar esse tipo de coisa. Bom, eu falei para vocês que a CVM ela é uma entidade autárquica em regime especial. E eu disse para vocês que isso dá alguns poderes para a CVM. E agora a gente vai ver quais são esses dois poderes. Ao lado de suas atribuições, a lei que criou a CVM ofereceu os meios materiais e institucionais necessários ao cumprimento de sua missão. Notadamente, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a lei que criou a CVM, ela também delegou alguns poderes para a CVM conseguir fazer aquilo que ela se pretende fazer. O que ela pretende fazer? Disciplinar, fiscalizar, proteger os investidores dos mercados de valores imobiliários. Então esses poderes aqui que a gente vai ver é justamente para que ela consiga fazer essa sua função. Primeiro, o tal do poder normativo, através do qual a CVM regula a atuação dos diversos agentes do mercado. Então, esse é um dos poderes que a CVM tem que vai permitir que ela regule. Mas o que ela está fazendo? Ela está criando as tais as instruções. Ela está fazendo, criando uma instrução para regular, para disciplinar alguma parte do mercado de valores imobiliários. O poder normativo, lembre, é o de editar normas. No caso da CVM, editar as chamadas instruções CVM, certo? Bom, e o poder punitivo, que é através do qual, assegurado o direito de ampla defesa, não tem, galera. Sempre que falar aí em punir, lembre-se que tem que ter ampla defesa. Em qualquer lugar, em qualquer matéria que vocês vão estudar, tem que ter a tal da ampla defesa, porque ela é um princípio norteador do nosso processo civil. Então, não tem como marcar que não tem ampla defesa. Apenas essa atenção. Bom, através do qual, assegurado o direito amplo de defesa, permite a penalização de quem descumpre as normas baixadas pelo órgão ou de quem pratica atos fraudulentos no mercado. Ou seja, o cara aqui que cometeu, e eu apaguei aqui, né? Deixa eu até fazer de novo aqui. O cara que cometeu aqui o tal do inside trading, o que a gente está falando aqui no tal do poder normativo? A CVM vai poder punir esse cara. Simples. Aquele cara que está divulgando informação que não deveria estar divulgando, a CVM vai poder punir ele. Assim como também as instituições que não observem as normas que a CVM está colocando, a CVM vai poder punir. Agora, qual o tipo de punição que é essa? A gente vai ver. Mas punições, já adianto para vocês, são punições administrativas. Lembre-se, tem que ter uma administrativa do lado, porque a gente está falando de esfera administrativa, tal como a gente viu lá no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A gente está falando de esfera administrativa. E fazendo um link com aquela aula do Conselho de Recursos, se a CVM for lá e punir alguém, colocar uma multa, por exemplo, a pessoa vai recorrer a quem? Vai recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, porque ele é um órgão especialista em atender esses recursos na segunda e última instância. Então, apenas revisando um pouquinho, porque quando vocês vão estudar conhecimentos bancários, vocês têm que não pegar cada aula de maneira isolada. Vocês têm que lembrar dos pontos que a gente já viu nas últimas aulas para tentar juntar tudo isso em uma coisa só, porque é assim que funciona e fica mais fácil de entender o mercado e resolver as questões da prova. Bom, então, poder normativo, editar normas. Poder punitivo, punir, aplicar multas, aplicar sanções. Bom, quais são essas penalidades? As penalidades possíveis de serem aplicadas pelo colegiado da CVM após constatada em inquérito administrativo. Eu não vou cansar de ficar batendo nessa tecla para vocês lembrarem disso aqui, mas é para não errar na prova. A prática de irregularidades correspondem a. Então as penalidades correspondem a advertência, que é a mais branda, né? A CVM só vai lá dar um puxão de orelha no cara que cometeu alguma coisa. É uma infração leve, né? Porque dar só advertência é uma infração leve, descumprir alguma coisa. Agora, tem multa, que daí já é um pouquinho mais sério, suspensão ou inabilitação para o exercício do cargo. Então, é um cara, por exemplo, que tem um cargo em uma empresa e cometeu insider trader, ele vai poder ser suspendido ou inabilitado para o exercício do cargo. Mas além da pessoa, a instituição, ela pode ter a suspensão ou a cassação de sua autorização do registro. Então aqui é uma penalidade para o profissional, aqui é para a instituição. Além da proibição temporária, por prazo determinado, não só para a prática de atividades ou operações por partes integrantes do sistema de distribuição, como também para atuar como investidor direta e indiretamente no mercado. Olha só que doido isso daqui. A CVM pode proibir o cara de investir dinheiro no mercado de valores imobiliários.
Isso daí, eu acho que é um ponto que as pessoas nem têm ideia de que a CVM tem esse tipo de atribuição. Então tá aí para vocês, ela pode proibir um cara de fazer investimentos no mercado de valores imobiliários, como forma de uma pena administrativa. Bom, a CVM tem a responsabilidade de denunciar ao Ministério Público a ocorrência de indícios de ilícito penal nos processos em que apura as irregularidades do mercado. Então, se a CVM identificou um crime, por exemplo, na atuação dela, ela não vai poder punir na esfera penal, na esfera criminal. O que ela vai fazer? Ela vai denunciar ao Ministério Público. Ela vai fazer a sua punição administrativa, se couber, mas além disso, ela vai ter que denunciar ao Ministério Público, e daí é o cara que vai analisar aí se ela vai ser punida também nessas outras esferas. Mecanismo semelhante permite o encaminhamento do processo à Secretaria da Receita Federal, quando da ocorrência de indício de ilícito fiscal. Então, se a gente tiver algo na esfera fiscal, que corresponde à atribuição da Receita Federal, a CVM também vai comunicar. Não pode ela, por exemplo, punir alguém por um descumprimento de regra fiscal. Ela apenas denuncia à Secretaria ali da Receita Federal, que vai analisar o caso e vai ver se cabe punição. Então, o fato é, esfera administrativa, CVM. Agora, demais esferas, ela vai ter que denunciar, para que esse órgão da esfera competente ele faça análise aí se vai punir ou não. Bom, esse ponto eu acho interessante, hein? Regulação e autorregulação. A gente já viu, só relembrando, né, o que é a tal da regulação e da autorregulação quando a gente estudou o sistema financeiro nacional. Regulação é aquela que vem de forma externa ao mercado. É justamente a atuação da CVM. Porque ela está fiscalizando, disciplinando o mercado de valores imobiliários, mas ela não é atuante desse mercado. Ela está acima, fiscalizando. Agora, a autorregulação é quando o próprio mercado, ele mesmo cria regras que eles têm que observar. É quando as instituições se juntam em formas de associações e aí eles vão estabelecer regras. É o que a Ambima faz, por exemplo. Então, esse tipo de autorregulação foge aqui da CVM, já são as próprias entidades. Vamos ver o que diz aqui então. Para assegurar que o seu trabalho seja coerente com as expectativas da sociedade e dos entes regulados, a CVM fundamenta a sua atividade regulatória em um conjunto de princípios extraídos sobre o que se deve esperar da regulação. Qual o seu alcance e suas limitações? Beleza. O mercado de valores imobiliários precisa ser livre, competitivo e informado, ou seja, precisa ser eficiente. Além disso, ele deve ser um mercado confiável, em que haja uma adequada proteção e harmonização dos interesses de todos os que nele transacionam. O exercício da atividade regulatória da CVM, portanto, então regulatório, porque a CVM ela trabalha através da regulação. Objetivo é assegurar a eficiência e essa confiabilidade, condições consideradas fundamentais para promover a expansão e o desenvolvimento do mercado. Bom, nesse contexto, são fundamentos a serem considerados na atividade regulatória da CVM. Notem que nesse primeiro ponto a gente está falando da regulação da CVM. E a CVM, isso daqui quem nos diz é a própria CVM. Ela está nos dizendo em quais princípios a regulação dela vai se basear. E daí são esses aqui. No interesse público, na confiabilidade, na eficiência do mercado, na competitividade e no mercado livre. Por quê? O mercado de valores imobiliários precisa ser livre, competitivo e informado. Precisa ser eficiente, tem que ser confiável. Então, são esses princípios aqui que fundamentam a atuação regulatória da CVM. Beleza, acho que não tem como responder alguma coisa ao contrário disso. Agora, para aumentar a eficiência da atividade regulatória, a CVM adota o sistema de autorregulação para determinadas atividades no mercado de valores imobiliários, evitando assim a centralização excessiva do poder de editar normas e fiscalizar seu cumprimento. Ou seja, de maneira complementar, e não em substituição, mas de maneira complementar à atividade da CVM, a CVM permite que o próprio mercado se autorregule. Isso para não centralizar todas as atividades na própria CVM. E a gente vai ver que o mercado ele consegue fazer isso, às vezes, de forma mais eficiente. As instituições, né, porque elas sabem as atividades que elas estão executando dia a dia. Então, se cair na prova para vocês que a CVM ela permite essa autorregulação do mercado de valores imobiliários, está correto, ela permite. Agora, se perguntar assim, ou se afirmar assim, de que essa atuação da autorregulação do mercado de valores imobiliários substitui a regulação da CVM,
Aí está errado. Ela não substitui, ela é complementar. A autorregulação, ela não se sobrepõe à regulação. Na dúvida, entre uma e outra vai valer o que a regulação da CVM falar. Bom, portanto, a atividade autorregulatória está fundamentada nos seguintes pressupostos. A ação eficaz do órgão regulador sobre os participantes do mercado de valores imobiliários implica em custos excessivamente altos quando se busca aumentar a eficiência e a abrangência dessa ação. Ou seja, se permite a autorregulação porque haveria um custo muito excessivo se só a CVM regulasse esse mercado ao tentar expandir a eficiência desse mercado. Então, como o custo seria muito elevado, aí surge essa permissão aí para que o mercado se autorregule. Surge essa justificativa, né, melhor. Uma entidade autorreguladora, pela sua proximidade, aquela ideia que eu falei para vocês, das atividades de mercado e melhor conhecimento das mesmas, dispõe de maior sensibilidade para avaliá-las e normatizá-las, podendo agir com maior presteza e custos moderados. Ou seja, como as entidades elas estão ali no dia a dia e elas têm essa proximidade, fica mais fácil, às vezes, para ela disciplinar esse mercado. E isso também é um custo mais acessível do que se fosse a própria CVM. A elaboração e o estabelecimento pela própria comunidade das normas que disciplinam suas atividades fazem com que a aceitação dessas normas aumente e a comunidade se sinta mais responsável no seu cumprimento, diminuindo-se a necessidade de intervenção do órgão regulador. Ou seja, pense no seguinte, é mais fácil eu, por exemplo, seguir a ordem de alguém que está me mandando ou eu estabelecer as ordens para eu mesmo seguir. De maneira geral, né, quando a gente, eu digo mas pense assim como o mercado de valores imobiliários, quando eles definem as regras, eles sentem que eles estão participando disso, eles têm um maior comprometimento, não vem de forma externa. Agora, se alguém mandando, às vezes pode ser que eles não sintam essa vontade assim, de seguir as normas. Agora, quando eles participam do processo, é isso que a CVM nos diz, pelo menos, quando eles participam do processo, fica mais acessível seguir essas normas que eles estabelecem. Bom, isso era aí da parte autorregulatória. Agora, lembra que eu falei para vocês que a CVM ela exerce o poder normativo, que é o de editar normas. E tá aí, então, como é que funcionam as normas da CVM. Antigamente só existiam as tais das instruções CVMs. Hoje não. Hoje existe a resolução CVM e a instrução normativa CVM. O que eu estou falando aqui? Quando a CVM, no exercício de seu poder normativo, vai lá e edita uma norma dizendo o que pode, o que não pode no mercado de valores imobiliários, essa norma recebe um nome, pode ser dois daí, pode ser resolução CVM ou instrução normativa CVM. São os dois nomes. Antigamente era só instrução CVM, agora não, agora tem instrução normativa CVM e resolução CVM. E tem uma outra forma ainda também, que é quando ela atua junto com o Banco Central. Aí é uma resolução em conjunto, né, com o Banco Central. Bom, são essas duas formas aqui que existem, mas essa daqui que é em conjunto com o Banco Central, mas aí é mais difícil de errar. Bom, um resumo aqui, né, para vocês, para a gente lembrar aí da CVM quais são os principais pontos. Primeiro, a área dela é mercado de capitais, o nível dela é de supervisor. Os membros, diretoria colegiada de 5 membros, um presidente mais 4 diretores. O próprio colegiado aqui entrega, né, mas não, acho que não é demais colocar que esse daqui é o tal do colegiado e que tem sede aonde? No Rio de Janeiro. Vinculada ao Ministério da Economia, mas não subordinada. E as matérias se dão através de instruções CVM, resolução, essa aqui é uma antiga, né? Eu ainda coloquei lá. Resolução CVM e instrução normativa CVM. Bom, pessoal, assim a gente viu praticamente tudo que tinha para se ver desse órgão aqui. Acho difícil o examinador encontrar algum ponto que a gente não trabalhou nessa aula para colocar na prova de vocês. Claro, tem que ter mais atenção ali a parte das atribuições da CVM, porque é justamente onde tende a vir as cobranças. Agora você já tem a banca definida, né, que é a tal da Sesgran Rio. É uma banca aí que faz bastante provas para bancos, fez bastante prova do Banco do Brasil, fez bastante prova do Banco da Amazônia, mas também fez da Caixa, mas do Banrisul, que eu lembro, pelo menos nunca fez. Antigamente era a FDRH e ficou assim por bastante tempo, né? Pelo menos 2 concursos eu tenho certeza que a FDRH fez.
Foi o de 2010 e depois o de 2015. Daí depois veio a FCC, que foi a banca que fez o meu, e agora a CES Gran Rio. O que eu vi assim, que eu já estou pegando algumas questões aí para resolver deles, para trazer para vocês no material aí, um simulado de questões pro Banrisul, né, de conhecimentos bancários. O que eu vi até agora? Eles não inventam muita coisa, eles vão mais ou menos no que está na legislação, vai na lei seca, né, que a gente diz. Então, por isso eu acho importante aí decorar essas atribuições, decorar, entender, né? Na CVM fica mais fácil, mas falando aí do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, entender e decorar ali os pontos entre um e outro, que eu acho que o que vai cair na prova de vocês é mais nesse detalhe. Só que aqui quem está se preparando para tentar buscar as primeiras posições. Daí, além de saber isso daí muito bem, eu acho que tem que ter essa noção do que a gente viu nessa aula, que são os poderes da CVM, o normativo, o punitivo, que isso se dá na esfera administrativa, a composição, a sede no Rio de Janeiro, essa questão da autorregulação que a CVM permite. Eu acho que são pontos aí que tem que ser, o pessoal que quer ir bem na prova tem que saber. Pessoal, já estou me alongando demais aí na aula, o material está na descrição do vídeo, assim como também das demais aulas, e a gente vai conversando aí até as próximas aulas. Valeu!